Nós vamos hoje continuar isomeria. Tem um tipo de isomeria ainda que não foi falado. Vou relembrar as outras primeiro, né, que já faz um tempo. Bom, primeiro deixa eu adiantar. Não sei se vocês estão sabendo como vai funcionar o quarto bimestre, eu acho que não, mas deixa eu dar um spoiler. A gente vai trabalhar só com 2 formulários, mas com várias questões, mais questões. Então vai ser assim. Nessa quarta vai ser postado o formulário do mês de novembro, que vai ser para recuperação e aprofundamento. Então já vai ser postado tudo de uma vez, só que vocês vão ter o mês para fazer, tá? Vai ser, eu não sei quantas questões por disciplina, mas de química deu, acho que 12. Tem que ser 2 por habilidade, enfim, vai ficar nessa faixa. Mas vai ter um mês para fazer. E depois vai ter outro no começo de dezembro, que é das habilidades do quarto bimestre. A gente resolveu postar tudo de uma vez, que fica mais fácil a organização. Vamos lá. Professor, eu não entendi. Tipo, só vai ter 2 formulários até o final do ano? Com mais questões? Ao invés de ficar postando semana A e semana B, é que assim, tem aluno que está estourado em falta e está sem nota. Então, esse primeiro formulário, os de novembro, vai ser de habilidades do primeiro, segundo e terceiro bimestre, que é recuperação, aprofundamento, mas todos têm que fazer, porque é para revisão Todos. também. Todos vão fazer, todos os alunos. Vai ser postado esta quarta os formulários de todas as matérias de uma vez, e daí vocês vão se organizando e fazendo ao longo do mês, porque vão ser várias questões por disciplina. Vai postar tudo de uma vez. E daí no começo de dezembro vai postar um com novas habilidades e tudo de uma vez também. Daí acaba. Pronto, daí acabou. Entendeu? Certo. Então vamos continuar a química orgânica. Bom, isomeria, lembrando então, né? O que são isômeros? São compostos diferentes, mas eles possuem a mesma fórmula molecular. Daí nós já tínhamos visto a isomeria plana e um caso de isomeria espacial. Vamos relembrar então. Na isomeria plana, dá para diferenciar os compostos olhando a estrutura no plano, em 2D, né? No plano do papel, da tela, aí, da lousa, de onde estiver vendo. Então, aqui nesse primeiro caso, tem um exemplo de isomeria de função. Então, se a gente for contar, a fórmula molecular é a mesma. Deixa eu desenhar aqui, ó. Ó, a fórmula molecular tem 1, 2, 3 carbonos. Então, desse primeiro parzinho aqui, ó, é o composto de fórmula molecular C3H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, só que uma função orgânica diferente. Então, fala que é isômero de função. O que a gente olha e está diferente é a classificação da isomeria plana. Então, vamos relembrar um pouquinho as funções. Este primeiro aqui, C dupla O na ponta, né? C dupla OH. Qual é a função? Alguém se lembra? Ácido. Não, o ácido é C dupla OH, tá? Então vamos relembrar aqui, aproveitar que tem um espaço em branco, vamos relembrar as funções. Já que você falou do ácido e não é, o ácido carboxílico é R, que é a cadeia, né, onde está ligado, C dupla O, OH. Essa daqui é ácido carboxílico. Essa que a gente tem C dupla O
H na ponta é um aldeído. Essa primeira, então, aqui é aldeído, que é isômero de função deste outro composto que tem um C dupla O no meio agora, não é na ponta, é com carbono dos dois lados. E é cetona. Isso aqui é uma cetona. Então, são isômeros de função. Esse outro parzinho são hidrocarbonetos, né? Só tem carbono e hidrogênio, e eles são isômeros de cadeia, porque o primeiro tem uma cadeia fechada e o outro tem uma cadeia aberta. Essa primeira aqui também, que é fechada, ela é saturada, né? As ligações entre carbonos são simples, e aqui é insaturada, tem uma dupla. Então, o que está mudando é o tipo de cadeia. A fórmula molecular deles aí é C3H6. Aqui no de posição, está mudando a posição do grupo OH, tem a mesma função e muda a posição de um grupo, né? Aqui é do grupo funcional. A fórmula molecular desse parzinho é C3H 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, O. Esse aqui é álcool, né? São as funções. Funções com hidroxila, daí nós temos, lembrando que é o grupo OH. Grupo OH em carbono saturado, que só tem ligação simples. É a função álcool. Grupo OH em carbono de ligação dupla. 1, 2, 3, 4. Enol. E grupo OH no anel benzênico, fenol. O anel benzênico também pode aparecer com as 3 duplinhas alternadas. Isso aqui é enol. Aqui embaixo é um caso específico de posição, que é aquele que chama metameria ou compensação. Mudar a posição de um heteroátomo. Essa cadeia aqui, ela é heterogênea, porque o oxigênio está entre carbonos, tá? Isso aqui dificilmente vai aparecer, tá, gente? O que aparece muito de isomeria é saber o que são isômeros, identificar isômeros. Então, vocês vão contar a fórmula molecular, tem que ser igual. E saber o que mais, assim, na verdade, tem caído no Enem nos últimos tempos aí, são as isomerias espaciais, tá? A plana, as mais comuns são as de função, posição, tá? Mas a espacial que a gente vai rever aqui e ver o outro caso hoje, elas aparecem mais. Então, aqui, se a gente for olhar a fórmula, é C1, 2, 3, 4, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H10, O. Então, é um caso de posição específico que muda a posição do heteroátomo. Então, tem, esse oxigênio está ligado a carbono aí dos dois lados, então essa cadeia é heterogênea. Essa daqui não, tá? E nem a primeira, porque, ó, esse oxigênio não está diretamente na cadeia, não está ligado a carbono dos dois lados. Esses termos também são importantes, tá? Essa cadeia é homogênea, essa aqui também. O oxigênio não está ligado a carbono dos dois lados. Agora, essa daqui é. E podem ser outros carbonetos. Por só assim, ó, HC. Então, o éter é oxigênio ligado a carbono dos dois lados. E tem o éster, que eu tenho C dupla O, e daí continua carbono. Tá? Tem mais um radical aqui. Que aqui ficou esquisito. C dupla O,
O, R. Esse aqui é o éster. E a tautomeria é quando a gente tem um equilíbrio químico entre as funções aldeído e enol, ou cetona e enol. É um equilíbrio químico entre essas funções, tá? Aqui não tem exemplo, só as funções. Daí o que mais ficou de função ali antes de eu falar da espacial? Faltou a gente colocar aqui as funções nitrogenadas, né? Que aparecem bastante. Amina e amida. E o aleto também. Bom, primeiro a amina. Amina, eu tenho nitrogênio ligado na cadeia. Pode ser assim, porque é derivado da amônia, lembrando aqui. A amina é derivada da amônia, que é o NH3. Então, a gente vai substituir hidrogênio por carbono. Aqui substituiu, né, um hidrogênio, também pode ser assim. Tem nitrogênio aqui, tá? Que daí é aquela amina que é secundária. E pode também ter 3 aqui grupos orgânicos aqui radicais. Mas é amina. Nitrogênio. Amina. Para ser amida, agora eu vou pôr aqui em cima, porque não está cabendo. Não, vou pôr onde amida, não sei. Aqui. Amida tem que ter C dupla O no carbono que está ligado ao nitrogênio. Esse aqui é a amida. Também tem aquele que é aleto orgânico. Deixa eu fazer umas divisões aqui. Reconhecer a função orgânica é básico, tá, gente? Não adianta querer estudar isomeria se ainda não está conseguindo aí muito bem reconhecer função orgânica, porque daí está dando um passo maior do que a perna. Tem que ir aos poucos, né? Quando a gente tem a presença de halogênio na cadeia carbônica, é o haleto orgânico, é flúor, cloro, bromo e iodo. Aqui embaixo vai ficar assim tortinho, é estilo. Peraí, deixa eu continuar aqui. Aqui em cima, ó. Quando eu tenho a presença, colocar X aqui, que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, que é o haleto. Haleto orgânico. Ou, aparece mais com esse nome aqui, tá? E assim vai. Eu acho que essas são as mais importantes. Também tem o sal de ácido carboxílico, quando aqui sai esse hidrogênio e entra um grupo metálico, mas ele não aparece tanto assim. Bom, então, isomeria, revisando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunte, gente. Perguntem. Não temos perguntas, parece. Então, essa é a isomeria plana. A isomeria espacial ou estereoisomeria, esse termo também aparece. Existem dois tipos. A geométrica, que nós já tínhamos visto, vamos revisar, e depois a da aula de hoje, que é a ótica. Esse termo estereoisomeria aparece. Bom, ela ocorre quando a molécula, primeiro, tem que ter um plano de simetria. O caso mais comum que eu vou encontrar esse plano de simetria é quando eu tenho ligação dupla entre carbonos. Porque a ligação dupla, ela não tem rotação. A ligação simples tem, se eu tenho, né? Porque o que acontece aqui? Quando a gente tem aquele carbono que chama carbono sp3, né, com 4 ligações simples. Quando eu faço isso aqui, ele tem rotação, essa ligação aqui. Então, não estabeleço o plano de simetria, que é a parte de cima e de baixo do plano. Tá? Quando eu tenho a ligação dupla, esse plano de simetria existe.
Então, a gente vai ter duas regiões. A região que está acima do plano e a região que está abaixo do plano. Então, aqui, ó, eu vou ter duas regiões. Tendo o plano de simetria, né? Então, a presença da dupla, daí a gente vai ver se atende à condição. Qual que é a condição? Se eu olhar aqui à esquerda, o ligante que está acima e abaixo do plano tem que ser diferentes, e se eu olhar aqui à direita também. Esse caso é um exemplo, né, que isso ocorre. Daí, quando os ligantes iguais ou de maior massa estão do mesmo lado do plano, a gente considera que é a posição cis. E quando eles estão em lados opostos do plano, é a posição trans. Então, aqui é o caso de isomeria espacial. Também ocorre esse plano de simetria em ciclos que dificilmente aparece, depois eu lembro vocês. Então, aqui é um caso. Não precisa ser necessariamente assim, esse aqui é cloro-hidrogênio de um lado e cloro-hidrogênio do outro. Posso ter tudo diferente aqui, né? Ligantes assim, ó, por exemplo. Depois eu vou mostrar um exercício que teve no Enem. Ó, eu posso ter isso aqui, daí aqui um hidrogênio, aqui um CH3, aqui um anel benzênico. Eu vou pôr o anel benzênico aqui em cima. Epa. Sim. E aqui um flúor, tem pão carbono, né, gente? Ó, atende. Plano de simetria. CH3 é diferente de hidrogênio, ok. E do outro lado, o anel benzênico é diferente de flúor. Daí a gente olha, aqui está em cis ou em trans. Como os ligantes são diferentes, vai ver a massa, né? A massa é o tamanho. Aqui, ó, eu tenho um hidrogênio e um grupo CH3, ele é maior. Do outro lado, eu tenho flúor, que é só um flúor pequenininho, um átomo só. E aqui o anel benzênico são 6 carbonos. Então, os ligantes de maior massa estão do mesmo lado do plano. Daí está em cis, tá? Então, é por isso que a gente fala ligantes iguais ou de maior massa do mesmo lado do plano, né? Que é a dupla aqui, ó. Então, aqui seria um exemplo em cis, tá? Porque, na verdade, agora eu vou descer aqui. Eu trouxe um exemplo aqui de uma questão do Enem para vocês observarem como isso está sendo cobrado. Tá? Como a questão era grande, gente, eu dividi em 3 slides, porque senão ia ficar ruim de enxergar, tá? Então, tem aqui, ó, falando de feromônio, são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Aqui está o bombicol. Qual é a função orgânica do bombicol? Aqui é o nome usual, né? Mas a gente vai identificar olhando o grupo funcional. O que temos diferente de carbono e hidrogênio é um grupo OH. Alguém sabe a função orgânica do bombicol? Vamos olhar aqui, ó. Procurem a função. Não querem falar? Pode falar, gente. Se tiver errado, não tem problema. Olha aqui, ó. As funções estão aqui. Compara. Tem um grupo OH. Funções com grupo H são 3, ó. Ou vai ser enol. Opa, aqui eu escrevi enol. Nossa, ainda bem que eu voltei, ó. Ou vai ser fenol, ou vai ser enol, ou vai ser álcool. Qual é? Álcool? Álcool. Muito bem. As outras pessoas também podem falar, viu, gente? Sempre é o carneiro que fala. Álcool. Muito bem, é um álcool. Vamos marcar aqui. Ah, mas não está perguntando, mas precisa saber as coisas, gente. Vamos marcar aqui. Álcool.
Uma função álcool. Tá. O uso de feromônios em ações de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Ok. Aqui tem a substância, o inseto e o cultivo. E assim vai. A gente tem aqui esse quadro. Daí pergunta: considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria, ou seja, isomeria espacial, como a gente só estudou um até agora, vai ser esse, né? Apresentada pelo bombicol, é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto. Vamos agora voltar aqui. Gente, estereoisomeria tem a isomeria cis-trans, que é a geométrica, e a óptica, né? Então, aqui, como a gente só viu a geométrica, é geométrica, certo? Então, quando a gente olha aqui, o bombicol tem dupla entre carbonos. Então, a gente consegue verificar aqui a existência do plano de simetria, certo? Tem plano de simetria. Vamos dar uma olhadinha em qual dupla, né, que se é possível aqui, dar uma olhada aqui, ou nas duas. Se eu olhar essa dupla aqui, bom, quais são os ligantes deste carbono aqui que está indicado? Se a gente observar, ó, ele tem uma, duas, três ligações, então falta uma, que não é representada, que é o hidrogênio. Então, neste aqui, da esquerda, um ligante é o hidrogênio e o outro é este daqui, tá? Esse grupo que sobrou. E aqui também, um ligante é o hidrogênio e o outro é aquele grupo que sobrou. Já dá para verificar que aqui eu tenho uma isomeria geométrica, né? Por um acaso, aqui, ó, este aqui que eu marquei, se eu quisesse saber, né, se ele está em cis ou trans, ele está em que? Qual é a conformação aqui, ó? Cis ou trans? Cis. Cis, muito bem, porque os ligantes de maior massa, que são esses dois de baixo, né? E os hidrogênios também, que são iguais, estão acima, né? Tá do mesmo lado do plano. Então, aqui está em cis. Não vai precisar disso, tá? Mas é só para a gente começar a analisar as estruturas. Essa dupla também tem, tá? Então, nesse caso, ele tem isomeria geométrica nessa dupla e nessa outra aqui, que também está em cis, só que os hidrogênios estão, aqui neste caso, abaixo, tá? Bom, enfim. A gente vai procurar aqui, entre essas estruturas, qual tem a condição para isomeria geométrica acontecer. Qual é a condição principal aí? Dupla entre carbonos. Vamos ver a primeira. Do cultivo de milho. Não tem dupla entre carbono, gente. Então, não tem como, tá? A do cultivo de cana-de-açúcar. Não tem dupla entre carbono. Porque carbono-oxigênio não adianta. Tem que ser dupla entre carbonos. A do morango até tem dupla entre carbonos. Só que a gente vai ter que ver os ligantes. Os ligantes. Ó. Se a gente observar este primeiro carbono aqui, quais são os ligantes dele? Esse tracinho, se não leva a nada, é um carbono. Carbono de ponta tem que ser CH3 aqui, porque essa ligação é simples. E aqui também. Então, já não deu. Porque este ligante é igual a este. Eles precisam ser diferentes dos dois lados. E nessa dupla, mesma coisa. Esse carbono aqui da ponta, ele está ligado a dois hidrogênios. Então, tem a dupla, mas não... tem plano de simetria, mas não atende à condição dos ligantes aí diferentes. Essa também não pode. Essa daqui de frutas nem tem dupla entre carbonos, então, né? Então, sobrou essa daqui, ó.
Esta dupla aqui já dá certo, ó. Um dos ligantes é o hidrogênio e o outro é esse grupo aqui, é esse, né? O hidrogênio é outro grupo. Então aqui a gente já tem a condição para a isomeria geométrica. Daí põe aqui, letra I. Então não vai cair uma moleculinha de nada, né, gente? Sempre vai ter estruturas grandes e perguntar coisas a respeito delas. Perguntar o quê? Função orgânica, o tipo de isomeria, algumas propriedades que depois a gente vai ver, como por exemplo, se o composto apresenta boa solubilidade em água ou não, e assim vai, tá? O que aparece aí. Pode perguntar a respeito dos carbonos, sp3, sp2, sp. Pode perguntar o que mais. Os termos, né, de cadeia, homogênea, heterogênea, e assim por diante, mas sempre num contexto e estruturas grandes, tá? Já que eu falei de função, vamos mostrar as funções aqui. Deixa eu ver que horas são. Ah, tá ok. Bom, quer ver aqui, ó, vou aproveitar e identificar a função. Gente, identificar a função é bem básico, tá? Precisa, assim, caso queira acertar, né? Lógico. Aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um C dupla O e eu tenho um outro aqui que é o grupo H. Ele está de outro carbono, não é do mesmo. Então, a gente tem duas funções aqui. O C dupla O com carbono aqui dos dois lados, olha, ele não está na ponta, é a função cetona. E esse aqui, o OH, ligado em carbono de ligação simples, é álcool. Aqui, nesse da cana-de-açúcar, a gente só tem uma função orgânica. Alguém arrisca? É a função de nitrogênio. A chance de acertar é 50%. Ele está ligado, veja onde esse nitrogênio está ligado. É um carbono comum ou é um carbono com C dupla O? Estou marcando os carbonos, ó. Oi, professor, eu não entendi. Que eu tava. Deu uma travada aqui. Ah, eu quero saber qual é a função orgânica. É a função de nitrogênio, ou é amina ou é amida. Está no segundo quadradinho? É, no de cana-de-açúcar Ah, aqui. Este aqui. O Amida, nitrogênio né? está. É amida, porque ele está ligado diretamente aqui no C dupla O, tá? Mas é porque está ligado diretamente. Cuidado, se fosse isso aqui, por exemplo, um C dupla O lá do outro lado e aqui um nitrogênio perdido, daí seria aqui uma função e para cá outra, tá? Porque não, daí não estaria diretamente, ó. Daí esse nitrogênio aqui estaria ligado em carbono, carbono que não tem dupla O, carbono comum, carbono comum. Aqui eu colocaria um hidrogênio, ou poderia ser mais carbono, tá? Não é diretamente. E aqui seria uma cetona. Então, cuidado. Esse aí que é do cultivo de morango, a gente também só tem uma única função, que é álcool. Tem um OH ali ligado a carbono de ligação simples, né? E, ó, aqui também é um álcool só. E essa aqui do tomate, ele está condensado. O grupo está condensado. Alguém arrisca? Não sei se alguém arrisca isso aqui, né? Ó, tem oxigênio, carbono, oxigênio e continua ter aqui carbono, né? Eu tenho dois oxigênios aqui. Esse daqui, ó, é oxigênio, carbono, C dupla O, que seria aqui, e um CH3, tá? Isso aqui é um éster, tá condensado, aparece também. É a função éster condensada.
Tá. Vimos a isomeria. Agora a gente vai falar um pouco da isomeria ótica. Eu vou, né, falar a teoria aqui e tal, mas assim, o que mais aparece é você olhar o composto e saber se ele tem esse tipo de isomeria ou não, tá? Por que tem esse nome, isomeria ótica? Porque os isômeros anteriores, quando a gente vai comparar, eles têm propriedades físico-químicas diferentes, temperatura de fusão diferente, ebulição, densidade. Quando é isômero óptico, não. A única coisa que muda vai ser o desvio da luz. Por isso que tem esse nome, tá? Então, quando vai ocorrer a isomeria óptica? Quando eu tenho moléculas assimétricas. Moléculas assimétricas. Também é um caso de isomeria espacial, tá? Ou estereoisomeria. A gente tem a geométrica e a óptica. A gente usa aqui o espelho como um recurso para identificar objetos assimétricos, né? Não que seja possível colocar uma molécula na frente do espelho. Mas, por exemplo, ó, o que seria simétrico? Quando eu coloco na frente do espelho e a imagem que a gente fala que é especular é igual. Então, por exemplo, se eu colocar um cubo na frente do espelho, o que reflete é a mesma coisa também, é um cubo. Ele tem um plano de simetria. Eu consigo dividi-lo, né, em partes iguais. Isso seria o plano de simetria. O que eu ia fazer aqui? Eu ia desenhar um cubo. Não, eu acabei de desistir. Eu não vou desenhar um cubo, não. Uma esfera também só, né? Agora, a mão direita, se a gente coloca na frente do espelho, o que vai ser refletido? A mão esquerda. A mão esquerda. Então, por quê? Porque daí é assimétrico. Então, o espelho é um recurso, tá? Tá dizendo aqui que quando eu coloco essa molécula 1 na frente do espelho, o que vai me refletir é uma molécula que chamou de 2, porque ela é assimétrica. E como a gente vai identificar uma molécula assimétrica? Ela precisa ter os 4 ligantes diferentes. Então, o carbono, ela precisa ter um carbono com 4 ligantes diferentes, tá? Já vou mostrar melhor aqui embaixo. Aqui dá para ver, né, que um ligante é o flúor, cloro, bromo e hidrogênio. Então, quando eu tenho carbono com 4 ligantes diferentes, eu tenho uma molécula assimétrica e ela vai apresentar esse tipo de isomeria. Essa molécula assimétrica também é chamada de molécula quiral. Então, é carbono assimétrico, carbono quiral. Aqui, como reconhecer, né? Então, a gente precisa, para a molécula ser assimétrica, ela precisa ter um carbono com 4 ligantes diferentes. Pelo menos um, pode ter mais de um, mas pelo menos um carbono com 4 ligantes diferentes. E quando a gente encontra esse carbono, a gente marca aqui um asterisco para identificar esse carbono quiral. Então, aqui, ó, o butano e 2-ol. Os ligantes, mas quando eu falo ligante é importante porque tem aluno que confunde, ó. Aqui um é o hidrogênio, o outro é o grupo OH. Aqui não vai olhar só o primeiro átomo, senão seria carbono e carbono, é igual, é o ligante todo. Um outro ligante é o CH3 e o outro ligante é o CH2CH3. Então, essa molécula butane 2-ol, ela vai ter a isomeria ótica. O que é essa isomeria ótica eu já vou também explicar. O ácido lático tem no leite também, ó, ligantes. Um é o hidrogênio, o outro é o CH3, aqui indicando que ele é quiral, esse carbono simétrico. O outro é o OH e o outro é o C-OH. Também vai apresentar isomeria ótica essa molécula. Então, aqui, né, dizendo o que a única coisa que vai diferenciar um do outro é o desvio da luz polarizada. Então, o que é a luz polarizada aí?
Quando a gente vai olhar a propagação da luz comum, ela se propaga aqui em todos os planos, tá, possíveis. Daí, quando eu passo ela por um filtro, chama polarizador, ele vai fazer, né, com que ela se propague em um único plano. Então, o polarizador é um filtro. E, assim, conhecendo daí o composto, né, pela molécula, então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma amostra de butane 2-ol, mas será que é o butane 2-ol? Qual isômero dele? Então, o que vai ser feito? Coloca aqui, né, no polarizador. Na verdade, chama polarímetro, que tem o polarizador aqui. Daí, essa luz polarizada, quando ela passar pela amostra, se ela desviar para a direita, vai ser um tipo de isômero. E se ela desviar para a esquerda, vai ser um outro tipo. Quando desvia para a direita, a gente fala que é o isômero destrógiro. Lembra de mão direita, que é destra. Destrógiro, que pode ser representado assim com um desenho ou com um sinal positivo. E se ela desviar para a esquerda, daí vai ser levógero, que é representado assim com um L ou com um sinal negativo. Só que assim, a nível de ensino médio, só de olhar a estrutura, não é cobrado que o aluno identifique se é destrógero ou levógero. Então, assim, essa parte, gente, eu nunca vi aparecer no Enem. Pode ser que apareça o termo, né, um contexto falando, mas o que realmente é cobrado é identificar se o composto tem o carbono quiral, que é o carbono com 4 ligantes diferentes. Então, identificou o carbono quiral, já sabe o quê? Que vai ter isomeria ótica e ele vai existir no levógero e no destrógero. Mas de olhar a estrutura, a nível de ensino médio, a gente não fala para o aluno aí como reconhece, tá? Não tem muita, digamos assim, necessidade, né? Mas precisa saber que existe esse tipo de isomeria. Ó, aqui o ácido lático, mostrando o quê? Que eles têm a mesma temperatura de fusão, a mesma densidade, e o que vai mudar é quando ele é positivo, que é o destrógero, né? Aqui é o destrógero. Ele vai desviar, aqui a rotação vai ser mais 2,6, aqui é o quanto a luz desvia, tá? E se ele for levógero, vai ter um sinal aqui negativo. E existe um caso, na verdade, específico, que, assim, eu sei que eu tenho uma amostra de uma substância que tem carbono assimétrico, eu coloco no polarímetro, mas não desvia. Daí você tem duas opções: o seu polarímetro está quebrado, ou então você está com uma mistura racêmica. Essa mistura racêmica, ela tem quantidades iguais de levógero e destrógero, 50% de cada. Então, ela acaba que não desvia a luz, né? Digamos que não vai ser mostrado isso, porque o que desvia para a esquerda é compensado pela direita. Então, não vai aparecer nada lá no polarímetro, tá? Nenhum valor. Deixa eu voltar um pouquinho, então. Isso aqui é novo. Então, o que precisamos saber? Isomeria ótica, estereoisomeria, né? Também é um caso aí de isomeria espacial. Quando vai acontecer? Compostos com quiral ou carbono assimétrico, que tem os 4 ligantes diferentes. Tem esse carbono quiral, o que eu preciso saber? Que ele vai ser, né? Esse composto, ele pode, então, ser o isômero destrógero, que desvia a luz para a direita, ou levógero, que desvia para a esquerda. Mas de olhar apenas não é necessário identificar. Depois, na faculdade, quem for fazer alguma coisa de química e que tem a química orgânica vai aprender.
E a mistura racêmica, que ela tem 50% de cada um, então por isso ela é opticamente inativa, tá? Aqui tem, ó, esse que eu printei, esse aqui lá do Descomplica, eu acho. Então, ó, isomeria ótica. Os 4 ligantes precisam ser todos diferentes entre si, certo? Vou até completar aqui, é carbono quiral. Cadê minha canetinha de escrever? Ou seja, eu preciso de carbono quiral. Quando vai ser opticamente ativo, né? Eu vou ter, então, o levógiro, que dizia para a esquerda, o destrógiro para a direita. Isso aqui é importante também, esse termo aqui. Eles formam um par que a gente chama de enantiômero. Tá? Às vezes aparece esse termo aqui, enantiômero. É um par de levógiro e destrógiro. E ele vai ser opticamente inativo quando eu tiver uma mistura racêmica, que é 50% de cada um. Agora vamos ver alguns exercícios. Alguma pergunta, gente? Professor, tem uma representação. Oi? Fale. Não, eu ia falar assim, que tem alguma representação assim, idade para você passar pra gente? Porque eu vi ele que é uma lanterna, né? E aí o composto, essa luz esse polarizador é como se fosse uma lente, né? Que passa a Não, é luz. que assim, na verdade, quando a gente conhece a estrutura, né? Porque você. Eu vou explicar uma aplicação, assim, tá? Isso aqui é muito utilizado, é muito importante na indústria farmacêutica para síntese de fármacos. Mas isso aqui é um esquema muito simples do que seria uma luz polarizada, tá? Mas assim, eu tenho um composto orgânico, eu conheço a fórmula estrutural desse composto. Eu vou analisar. Encontrei um carbono quiral, beleza. Tem um carbono quiral, tem 4 ligantes diferentes. Daí, uma maneira daí prática, experimental de saber se ele é, né, levógiro ou destrógiro, é observando o desvio da luz polarizada. É para isso que serve. E Entendi. daí, oi, fale. Esse desvio seria um reflexo, ou não? Não, é desvio. A gente, na verdade, o aparelho vai trazer um número com sinal positivo ou negativo. É isso aqui que aparece, tá? Vai aparecer Entendi. a rotação. Não que a gente vai ficar vendo a luz desviar, tá? Não é uma sombra, nada. Vai ser um número. O sinal positivo indica que é destrógeno e o negativo que é levógeno, tá? Vai aparecer lá o número. Mas, assim, o que é cobrado realmente é que o aluno identifique que para ter isomeria ótica precisa do carbono quiral, saber o que é o carbono quiral e procurar esse carbono, tá? Basicamente isso. Porque é importante, né? Eu falei na indústria farmacêutica. Quando a gente faz a síntese de um composto orgânico, então, por exemplo, um medicamento ele tem um princípio ativo. Dificilmente eu vou conseguir produzir ele só destrógeno ou só levógeno. Então, eu sei que ele tem um carbono quiral. O que vai ser produzido geralmente é uma mistura dos dois. Daí qual que é o problema, né? Um deles vai ser, por exemplo, eu vou colocar aqui o composto X, e daí eu vou ter o destrógeno, que é o X+, e o levógeno, que é o X-. Vamos supor que esse daqui, ele é o princípio ativo, tá? É o que vai fazer o efeito do medicamento. Se o outro não tiver reação adversa, beleza, eu não preciso separar. Mas o outro, às vezes, ele pode ter uma reação adversa. Então, precisa ser separado, né, antes de comercializar. E isso foi descoberto ao acaso, né, o avanço da ciência aí. E tem um caso que, acho que foi nos 80, ou final dos 70, não sei ao certo, que era de um medicamento que chamava talidomida. Então, ele era utilizado para controlar, né, o enjoo em grávidas, que tinha enjoo.
daí tomava talidomida. Só que o que acontece? O efeito de diminuir o enjoo era de um isômero óptico. Só que o outro, ele causava má formação nos fetos. Só que só descobriram depois que começou a nascer criança com falta de membros, má formação em membros inferiores e superiores, né? E daí começou a nascer, né? E foram ver o que tinha em comum. Daí descobriram que as grávidas, né? Que as crianças estavam tendo esse problema, tomavam a talidomida e um dos isômeros, ele era o princípio ativo, só que o outro, ele era mutagênico. Então, é importante que se tenha esse conhecimento, né? Enfim, porque eles são compostos diferentes. Só o fato de desviar a luz polarizada para um lado ou para o outro, deixa ele com características diferentes aí. Vamos ver lá a aplicação, tá? Como vai procurar o carbono quiral. Que é o que vai ser pedido, gente. Ou alguma coisa que tenha algum texto, alguma interpretação, tá? Esse daqui, ele traz, na verdade, várias 10h50. Eu vou fazer esse, daí a gente para às 11, semana que vem a gente retoma. Essa parte de isomeria é importante, sempre aparece. Tem aqui alguns compostos, daí quer saber, ó, vamos ver os itens aqui, quais são corretos ou não. Assinale o que for correto. As cadeias de todos os compostos acima são homogêneas. Isso é verdade? Vamos analisar. Não. Bom, 1 e 2 é hidrocarboneto, 3 e 4 também. 5 e 6 é haleto, halogêneo, haleto orgânico. Essas aqui ainda são homogêneas, porque este cloro não está ligado a carbono dos dois lados. Só que aqui entre 7 e 8, elas são heterogêneas, porque esse oxigênio está no meio da cadeia. Então, todas são homogêneas, não. 1 e 2 apresenta isomeria geométrica. Esse é aquele outro caso, tá? Eu não falei lá em cima porque apareceu aqui, ó. Isomeria geométrica, eu posso ter o plano de simetria dupla entre carbonos ou em cadeia fechada, que é esse caso aqui, tá? Entre o 1 e o 2. E é bem aqui, ó. Eu tenho o plano de simetria no ciclo. E se eu for observar, eu tenho ligantes diferentes aqui, ó. Neste carbono da esquerda, para cima e para baixo do plano de simetria, e no da direita também, tá? Aqui, o 1 está em cis e o 2 está em trans. Então, o ciclo, desde que seja ligação simples, tá? Daí, neste caso, vai ter que ser ligação simples. Geralmente representa aqui a condição de existência, usando mais um ciclo de 3 carbonos aqui, só para facilitar. Mas aqui também, tá? Eu preciso de ligantes diferentes. Esse diferente desse e esse diferente desse. Aqui também. Então, tá certo. 1 e 2 apresentam isometria geométrica. 3 e 4 diferem quanto ao número de carbonos secundários. Vamos ver. Vai ter que classificar. Lembram a classificação de carbono? Este da pontinha aqui, ele só tem um vizinho de carbono, então ele é primário. Este daqui, ele tem 2 vizinhos de carbono. 1, 2. Então, ele é secundário. Este daqui tem 3 vizinhos de carbono, terciário. Esse da pontinha é primário. Esse daqui, 2 vizinhos de carbono, secundário. Esse é primário e esse é primário.
Então, o 3, ele tem 2 carbonos secundários. E o 4, esse é primário. Este é secundário. Este é terciário. Esse da pontinha é primário. Este é secundário. Este também. E este é primário. Então, diferem quanto ao número de carbonos secundários, é verdade? O 3 tem 2 secundários e o 4 tem 3 secundários. 5 e 6 apresentam isomeria ótica e geométrica. Vamos ver. Geométrica aqui, cis-trans, a gente vai olhar a dupla, tá? Para ver se dá a condição de existência. Aqui está, né, a dupla. Este carbono aqui, agora a gente vai ver os ligantes, que são diferentes aqui, né, de cada lado. Um ligante dele ele está chegando aqui em um outro carbono, né, um CH3, e aqui é um hidrogênio para completar as 4 ligações. Então, esse lado já deu. De um lado é CH3, do outro lado é hidrogênio. E aqui também, ó, de um lado é o CH3, aqui eu tenho um carboninho na ponta, com 3 hidrogênios. E o outro ligante é todo esse grupo aqui de cima, tá? Então, geométrica tem. E ótica, a gente precisa ver se tem carbono quiral. Para ter isomeria ótica, tem que ter carbono quiral. Carbono quiral, gente, para os 4 ligantes serem diferentes, precisa ser só ligação simples. Então, se a gente for olhar, eu vou olhar aqui no 6, tá? Que o 5 eu já escrevi, eles é o mesmo, tá? Só que um está em cis, o outro está em trans. Ó, os carbonos, vamos marcar. Este aqui, ele está ligado a 3 hidrogênios, não tem como ser quiral, tá? Este daqui, ó, vamos ver quais são os ligantes dele. 1, 2, 3 ligações, um ligante é o hidrogênio. O outro ligante é esse aqui, que é um grupo CH3. O outro ligante é um cloro e o outro ligante é essa galera aqui de baixo. Então, esse aqui, ele é um carbono quiral. Tem isomeria ótica. É isso que vai ser pedido, tá? Para achar carbono quiral quando precisar. Para ver se tem isomeria ótica, se é oticamente ativa, é tudo o mesmo. Então, tem isomeria ótica e geométrica? Sim. 3 e 4 e 7 e 8 apresentam isomeria de cadeia. Então, tem que ser a mesma função e cadeia diferente. O 3 e o 4 eles são hidrocarbonetos, a cadeia está diferente, né? A 3 aqui, embora esteja toda rabiscada, tem 2 ramificações, a 4 só tem uma. Só que o 7 e 8 não é de cadeia, tá? O que está mudando aqui é a posição do heteroátomo, é aquela que é de compensação, ou metameria. Certo? Então, o que teve de novo? Achar carbono quiral. Quando fala de isomeria ótica, é procurar carbono quiral, tá? Tem que ter familiaridade com as estruturas para procurar carbono quiral. Quer ver, ó, esse daqui, não, deixa eu ver se tem algum que teve do Enem. Não. Ah, essa aqui foi do Enem. Ó, tem aqui dois compostos. Depois a gente faz os outros, tá? Mas só para mostrar para vocês uma do Enem aqui, ó. Tem aqui 2 compostos. Quer saber? Entre as moléculas, não tem nenhuma dica aqui, tá? Só tá dando contexto, tá? Várias propriedades, apresenta a fórmula. Ele diz aqui o que é isômero, ó. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes formas estruturais. Daí tem aqui como está nas estruturas. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria, o quê?
Ótica de função, de cadeia geométrica ou de compensação? Ah, e será que é ótica? Daí o que tem que fazer? Procurar carbono quiral, né? Se achar carbono quiral é ótica. De função, tem que ser função diferente. Ó, de função já dá para ver que não é, gente. Porque a função orgânica aqui é igual, tá? Eu tenho aqui ácido carboxílico e aqui álcool. Então, de função já não é. De cadeia, a gente já dá para ver que a cadeia é exatamente igual. Na verdade, só está mudando uma coisinha aqui, né? Que essa representação aqui, ó, que é uma representação espacial diferente, tá vendo? Que aqui está esse grupo H na frente do plano e esse aqui atrás. Então, eu já sei que vai ser uma isomeria espacial, que é ou é geométrica ou é ótica. Vamos ver se tem carbono quiral. Este carbono, se tem uma ligação aqui com carbono, é ligado a 3 hidrogênios, não tem como ser quiral, né? Este daqui, quais são os ligantes dele? O grupo H, esse grupo CH3, esse grupo aqui, e aqui falta um ligante, que é o hidrogênio. Esse aqui é quiral. Pronto, isomeria ótica. É assim que pede, tá? Para achar o carbono quiral. Vamos parar por aqui. Daí na próxima semana a gente vê mais um pouco de isomeria ótica, esses exemplos aqui, e propriedades dos compostos orgânicos, que também é importante. Professor, volta na última questão, por favor, para me perguntar uma coisa. É que são isômeros, né, da mesma fórmula, só que mudou, né, a estrutura. Tipo, é só a espacial. Tipo, a primeira tá com o triângulozinho fechado, né, que tá na Frente do frente, e o outro tá plano. atrás, né? É. É só Então, isso que daí é mudou? assim. Então, um é levógeno e outro é destrógeno. Qual é qual? Sim. Não ensinamos isso no ensino médio, isso não é pedido, né? Uhum. Então, acabou. Você sabe que é ótica, um é destrógeno. Se falar por um acaso, que este é o composto B, num polarímetro, desviou a luz para a esquerda, daí você ia saber que é o levógeno, tá? Mas assim, só se ele der no enunciado alguma coisa, mas não é muito difícil. Nossa, olha, todos esses anos, nunca vi. Já vi, É, assim, às vezes, a mistura racêmica, né? Que ela é opticamente inativa, mas geralmente o que pede é para procurar esse carbono assimétrico quiral, tá? uhum. É isso por enquanto. Deixa eu salvar aqui. Vamos então na próxima semana. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou parar a gravação aqui. Perguntas, não? Ah, e o mais difícil é decorar tudo, né? Se for Então, na mas prática. assim, é que decorar por decorar não vai, tem que fazer bastante exercício para ir se familiarizando.